Boa noite, começa agora o Manchetes Online desta terça-feira, 27 de janeiro de 2015. Hoje eu recebo o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em segurança pública e direitos humanos. E esses são os destaques da semana. Amiga de funkeiro morto no Guarujá disse que ele implorou para não morrer. Federação Nacional dos Jornalistas diz que policiais são os maiores agressores dos profissionais da comunicação. Chacina e impunidade provocam êxodo no bairro mais violento de São Paulo. Diretores de colégio estadual e policiais são condenados por despirem alunos para a revista. Doutor Ariel, muito obrigada pela sua presença e vamos à primeira notícia do dia. A ex-namorada do funkeiro Vitor Mesquita, o MC Vitinho, de 22 anos, morto na última quarta-feira em Guarujá, afirma que o cantor não era criminoso e que foi executado por policiais por causas das letras que escrevia sobre a corporação. Já de acordo com a versão apresentada pela polícia, Mesquita foi baleado após atirar várias vezes contra os policiais. Não é o primeiro caso de MC, de rap, desses garotos que muitas vezes, verdade, criticam não somente a polícia, mas a política, a sociedade. Quer dizer, como encaminhar esse tipo de investigação, doutor Ariel? Porque a polícia tem a versão dela, claro, e os colegas, né, a ex-namorada, tem outra versão para esse assassinato. Sim, nesse caso a ex-namorada estava com ele momentos antes da chegada dos policiais e, segundo ela, ele estaria desarmado. Outras pessoas que já foram ouvidas pela Polícia Civil no Guarujá, que estavam próximas ao local, disse que ele pediu para os policiais que não matassem, que ele disse que estava desarmado e os policiais, ao fazerem a abordagem, já chegaram atirando e ele foi assassinado. Então é bastante preocupante que, mais uma vez, nós tenhamos um fato desse tipo. Os casos de violência policial, principalmente de assassinatos em ações cometidas por policiais, eles têm aumentado bastante nos últimos anos. É uma preocupação da própria Secretaria de Segurança Pública, que até tomou algumas medidas recentemente, né, nos últimos 2 anos, para diminuir esses casos de mortes. Aquela proibição, por exemplo, de policiais simularem um socorro às vítimas. Hoje é exigido que os policiais chamem o SAMU, Serviço de Atendimento de Urgências, ao invés deles colocarem a pessoa, muitas vezes já morta, na viatura e depois levarem para o hospital, muitas vezes simulando um socorro. Isso inviabiliza a perícia no local do crime e muitas vezes nessa trajetória entre o local do crime e o hospital é que muitas pessoas acabaram sendo executadas. Mas, então, doutor Ariel, essa questão não é uma novidade, né? Como eu falei no início, vários outros meninos, como esse Vitinho, também já foram vítimas de assassinatos. Algum caso já foi esclarecido, não? esses casos têm tido uma grande dificuldade de esclarecimento. Nós tivemos várias outras situações que ocorreram nos últimos 3 anos em Santos. Se for contar, pelo menos 6 MCs assassinados na região de Santos. Muitos desses casos são acompanhados pela entidade Mães de Maio, que é um movimento criado a partir de 2006, quando tivemos várias mortes cometidas por grupos de extermínio, por policiais, mas também vários ataques do crime organizado no Estado no ano de 2006. Então as Mães de Maio, elas têm atuado buscando aí a punição e também o esclarecimento dessas mortes dos MCs na Baixada Santista. E é preocupante, claro, são jovens que estão, muitas vezes são amigos, são ligados a pessoas do mundo do crime, eles moram nas mesmas quebradas, nas periferias, mas são jovens que estão tentando trabalhar, eles estão tentando se incluir socialmente a partir da música, a partir das letras, das composições. Então não é porque eles fazem músicas com críticas à polícia que eles são também criminosos, assim também porque não é que nós defendemos direitos humanos, nós defendemos bandidos ou sejamos também parte do crime. Não. Então, cada um tem o seu papel para exercer na sociedade. Esses jovens, eles têm aí as suas composições. Se os policiais não aceitam
que eles façam apologia ao crime, que eles defendam até a morte de policiais nas suas músicas, que eles chamem os policiais de ratos nas suas letras, eles devem pedir a instauração de inquérito policial e processá-los por apologia ou por incitação à prática de crimes, mas não promover qualquer tipo de retaliação, qualquer tipo de vingança, né, porque isso é uma forma também de censurar, de não permitir a liberdade de expressão dessas pessoas. Mas, por exemplo, esse tipo de ação, vamos colocar assim, claro que nada justifica a morte ou matar alguém, nunca, mas esse tipo de música não incita a violência, ou seja, a gente vê crianças, menininhas, dançando funk, com apologia ao sexo, né? A gente vê umas coisas absurdas. A questão disso, olha, apologia a matar policiais, apologia de incentivo ao crime organizado, apologia às drogas, isso não é um tipo de manifestação muito negativa para a sociedade que a gente vive hoje, doutor Ariel, ou não? Sim, elas claro que são negativas, não só essas que fazem apologia ao crime, que defendem o tráfico, que fazem apologia à sexualidade, várias músicas do funk falam de novinhas, né? Tipo, defendendo a exploração sexual infantil, muitas vezes abertamente, né? São adultos falando de menininhas, de novinhas, de práticas sexuais. Mas isso não ocorre só no funk, isso está presente em outras músicas, né? Desde a Boquinha da Garrafa, nas músicas de axé, outros programas até infantis, né? Muitas vezes tem esse tipo de música, de conotações sexuais. Daí nós teríamos que tratar de todas, né? Então precisaria existir uma certa regulamentação, então, até pensar numa autorregulamentação, algum tipo de regulamentação desse setor. A gente até vê, o funkeiro, o MC, ele vem da periferia, né? Muitas vezes essa Boquinha da Garrafa, já tocam mais a elite e acaba criando uma diferença de tratamento, é óbvio. E até de, vamos dizer assim, de definição desse tipo musical. Primeiro nós tínhamos o funk mais dedicado a fazer essa apologia da criminalidade, né? Defender o tráfico, a prática de crimes. E depois nós viemos com uma outra vertente do funk, que é da ostentação. E essa está ganhando a mídia, a grande mídia, está em novelas, né? Foi lema da Copa do Mundo. Então esse tipo de funk ostentação, que defende que o jovem tem que ter carro importado, né? Isso está sendo pregado para aquele jovem da periferia. Eu entendo que isso influi no aumento dos roubos, por exemplo, que nós tivemos em todo o país, principalmente aqui em São Paulo. Essa ostentação que se faz, né, de roupa de marca, de tênis, de carro importado, isso todo dia está sendo muito fortemente veiculado. Começou na periferia, daí veio os rolezinhos, depois a grande mídia acabou também trazendo esses funkeiros, porque viu que isso estava dando ibope. E daí hoje eles estão em todos os programas de domingo, no sábado, nos finais de semana, todos esses funkeiros do funk ostentação. Então, se a gente for tratar dos problemas dessas músicas, dos conteúdos delas, que eu sou contra, nós temos que tratar de todas, né? Não pode estigmatizar um MC ou outro, um cantor ou outro. Agora, é legítimo o interesse desses jovens de tentarem se afirmar na sociedade a partir da arte. É melhor que eles se afirmem assim do que com um fuzil na mão. Não, e aquela questão, né? A mídia é o grande formador, a grande formadora de opinião. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que veicula. Falando em mídia, a FENAGE, que é a nossa Federação Nacional dos Jornalistas, divulgou um perfil da agressão contra esses profissionais da imprensa que é muito preocupante. Vamos lá. O perfil da agressão a profissionais da imprensa mudou nos últimos anos. O relatório da violência contra jornalistas 2014, que foi divulgado pela Federação Nacional dos Jornalistas, mostra que os crimes deixaram de ter motivação política e passaram a ser cometidos por policiais, sendo a maioria em manifestações. Dos 129 jornalistas agredidos no país no ano passado, 62 foram vítimas da violência policial, ou seja, 48,06%. Mais uma vez a gente entra na questão do despreparo. Eu quero deixar claro aqui que ninguém está questionando a corporação. A gente tem mais de 150 mil homens, né?
E esses fatos não poderiam ocorrer, nem com um, né? Nem uma má atuação de um policial poderia ser, vamos dizer assim, esquecida. Acho que a gente tem que falar isso para evitar que outros casos se repitam e a gente não está colocando em xeque o valor da corporação, muito pelo contrário. Mas eu fiquei preocupada, porque a gente viu isso na televisão, essa informação chegou até nós. Nós vimos o cinegrafista sendo morto por uma bomba que caiu ao lado dele. A gente vê violência também de manifestantes contra jornalistas. Como trabalhar isso, doutor Ariel? É claro que é inaceitável, por exemplo, você ter manifestantes que vão para as ruas protestar por democracia, contra a corrupção, defender o passe livre, mas ao mesmo tempo quebrar agências bancárias, quebrar o patrimônio público, agredir pessoas. Então, é uma contradição muito grave que as pessoas queiram mais democracia, queiram um avanço do país com esse tipo de prática. Isso é claro que é deplorável. E também atacando os jornalistas, tanto os policiais como manifestantes. Na medida que os jornalistas estão flagrando esses black blocs ou outros manifestantes quebrando o patrimônio público, estão filmando, estão registrando, daí eles atacam os jornalistas exatamente para tentar censurar o trabalho do profissional da imprensa. Até para não ser identificado, né? Também, na medida que o policial também é flagrado agredindo pessoas, cometendo abusos, prendendo pessoas de forma irregular, e isso é verificado pelos jornalistas, pelos cinegrafistas, pelos fotógrafos, também esses policiais partem para cima até para tentar quebrar a máquina, para tentar arrancar as informações que o jornalista conseguiu, pegar a fita do cinegrafista. Então, esse é um grande problema, né? Qualquer atentado contra o jornalista é um atentado contra a democracia, contra o Estado de Direito. Então, isso não pode mais, nós não podemos mais conviver com esse tipo de agressão contra esses profissionais e também com esse tipo de manifestação, né, onde nós temos excessos dos dois lados. E eu coloco a questão da responsabilidade das empresas de comunicação também. Em primeiro lugar, a gente não tem um treinamento para isso, né? O jornalista vai para a rua ou vai cobrir polícia com a cara e a coragem. Hoje é obrigatório o uso do colete à prova de bala, mas quantos não foram vítimas? No Rio de Janeiro, a gente teve recentemente um cinegrafista também morto, no caso aí de um confronto entre policiais e bandidos lá no morro, acho que, se não me engano, da Rocinha, não vou lembrar se foi exatamente lá. A empresa tem que ter uma certa responsabilidade, porque a gente está à mercê, né, de uma situação em benefício de levar a informação a essa nossa empresa. Se a gente chegar sem a notícia, é pior ainda. Sim, as empresas elas têm total responsabilidade, né? Tanto nessa preparação que você falou, mas muitas vezes o interesse pela notícia, o interesse no impacto que a notícia vai ter, acaba colocando as pessoas para se expor naquelas situações, né? Como esses casos de jornalistas que vão, às vezes até na frente da polícia, numa ação policial de troca de tiros entre traficantes e policiais, como foi nesse caso de um cinegrafista que eu me lembro da TV Bandeirantes também, que morreu num confronto. Então, muitas vezes, eles, até para esses programas que eu também não assisto e não gosto, sensacionalistas aí de final de tarde, né, programas sangrentos que mostram o que existe de pior na sociedade, eles colocam essas pessoas para ir até na frente dos policiais e muitas vezes sem nenhum preparo e também sem nenhum tipo de proteção. Não, e a própria polícia coloca regras. Eu lembro que eu fiz um ano de polícia na TV Record e eu podia ir dentro do carro da polícia. Hoje é proibido. Quer dizer, a própria polícia acaba cuidando da gente, né, de uma certa forma. Mas muitas vezes você está no carro da polícia e também está correndo risco, você está exposto, pode sofrer um acidente, um ataque. E a busca pela informação. O jornalista é meio maluco, então precisa ter um preparo e ter um certo discernimento, né? Não só o jornalista quer a informação, mas a empresa também pressiona para que ele dê o furo. Então nós temos que discutir qual é o limite nesse tipo de cobertura. Então eu acho que essa pesquisa foi extremamente interessante,
primeiro, para chamar a atenção da gente, da nossa categoria, né? E para que a gente exija providências para evitar casos como esse. Que, por sinal, é uma categoria também muito desunida, né? Porque existe uma disputa muito grande, né? Até porque a própria disputa entre as empresas. E isso acaba também, muitas vezes, indo para os profissionais, influenciando a atuação e colocando em risco também a vida desses jornalistas. Vamos falar um pouco sobre... Olha, eu nunca imaginei, né, que a impunidade fosse provocar esse tipo de realidade lá no Campo Limpo. Vamos ver o que está acontecendo naquela região. Chacina e impunidade provocam êxodo no bairro mais violento de São Paulo. Aqui tem um caso que é interessante. Ó. Aparecida Lima da Silva, 38 anos, leva a filha Emanuele, de 4 anos, no colo, enquanto caminha pela Avenida Carlos Lacerda, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. São 6h30 da tarde e Cida, como é conhecida no bairro, acabou de buscar a menina na casa de uma tia que cuida dela durante o dia. Um grupo de policiais conversa na porta de uma loja, alguns metros à frente. Ao avistá-los, a criança esconde o rosto no peito da mãe. Abre aspas. Eles são os anjos do mal, mamãe. Tenho medo. Porque naquela região a gente tem chacinas históricas, né? Crianças órfãos, só para ter uma ideia, são, segundo informações, 25 crianças e adolescentes ficaram órfãos naquele bairro. E a gente tem também a informação de que 17 famílias já saíram de lá, exatamente por isso. Quer dizer, o que está acontecendo? O Campo Limpo tem todo esse histórico de violência, né? Lembrar que o Campo Limpo é na década de 80 e 90, né? Um bairro, na maioria, de imigrantes, e desde aquela época nós temos o Campo Limpo, a região também do Capão Redondo, que é próximo, entre os campeões de violência aqui na capital paulista. Depois nós tivemos uma diminuição da violência nesse bairro no início dos anos 2000, principalmente a partir do Fórum de Defesa da Vida, que é um fórum coordenado pelo Padre Jaime, pelo Centro de Direitos Humanos do Campo Limpo. Então, esses trabalhos sociais, eles acabaram impulsionando a diminuição do número de homicídios de jovens no Campo Limpo. Mas o que tem gerado pânico ultimamente, principalmente no último ano, nós tivemos uma grande chacina com 7 mortes no início do ano passado. Sim. E depois tivemos outras mortes também, e muitas das denúncias atribuem essas mortes à atuação de grupos de extermínios formados por policiais nessa região. Até um grupo de policiais chegaram a ser presos, 5 policiais foram presos em razão dessas práticas. Atualmente tem só um deles preso, então isso tem também gerado um pânico maior em razão eles voltam, dessa possível atuação aí de um grupo, de uma quadrilha formada por policiais. Mas é difícil ter provas, porque os assassinatos são praticados sempre de madrugada, em horários em que existem poucas pessoas nas ruas. Todas as pessoas que estão próximas acabam morrendo também nessas chacinas. Os autores estão encapuzados, então para investigar, para esclarecer, é uma situação muito remota e isso acaba gerando mais pânico ainda. Um DJ chegou a ser assassinado em um determinado momento lá, que ele tinha filmado uma ação também da polícia, que foi até mostrado em todos os grandes canais de TV do país, começou pela TV Globo, de um rapaz que foi morto depois de ser colocado dentro de uma viatura. Aquilo foi filmado e depois houve retaliação. Tentaram matar a pessoa que filmou e tinham o comentário que esse DJ tinha sido autor das filmagens e ele acabou sendo também assassinado. Muitas vezes a população que acaba denunciando, né? Hoje o celular, né, as câmeras de monitoramento, as pessoas estão colocando câmeras em casa, são instrumentos importantes hoje para você desvendar casos e acaba tendo esse tipo de retaliação. A gente tem toque de recolher. Como é que pode, né? Comerciante ser obrigado a fechar a loja em determinado horário. A criança não pode brincar na rua depois das 6 da tarde. A gente não tem qualquer sensação de segurança. Então, você não sabe, independente do
autor do ato, né? Se é a polícia, se é o crime organizado, se é o vizinho, a gente precisa ter essa sensação de segurança e ter os crimes esclarecidos e condenados os culpados, obviamente. Agora, essa manchete de número 4, isso aconteceu lá em Goiás, mas é muito interessante a gente abordar isso para que não chegue esse tipo de situação e que não se torne comum nas escolas públicas, principalmente. Vamos lá. PMs foram chamados após R$ 943 serem furtados da mochila de uma aluna. Sem encontrar o valor, com o consentimento da direção, os policiais realizaram busca pessoal nos alunos. Essa busca pessoal foi o seguinte: os alunos foram despidos para essa revista, com a anuência da direção da escola. Doutor Ariel, hoje a gente fala de detector de metal em porta de escola. Claro que a gente tem uma realidade de violência dentro das escolas públicas, principalmente. Mas não é preciso chegar tanto, né? Se a gente for hoje em muitas escolas, elas mais se parecem com mini presídios. A quantidade de grades que se tem nas escolas e muros altos, né? Então, o clima de insegurança é muito forte em boa parte das escolas, inclusive aqui em São Paulo. Nesse caso, primeiro é inusitado alguém também ir para a escola com R$ 943 na mochila, né? Nós mesmos, a gente não... Eu não ando com isso, eu ando com R$ 50 é muito. É estranho, de onde vem esses 943 reais? Será que é verdade? Uma criança, um adolescente tá com esse valor na escola já estranho, né? Gera um estranhamento, né? Por que ele estaria com essa quantidade de dinheiro numa escola? Agora, de qualquer forma, nada justifica que se chame, né, uma tropa de choque e esse batalhão entre na escola e obrigue todos os alunos a ficarem pelados. Isso gerou depois gozações. É que gerou gozações também entre os alunos. Claro. Né? Então, as informações nessa ação no Tribunal de Justiça de Goiás, que gerou essa condenação dos diretores de uma escola estadual em Goiânia e também dos policiais que participaram da ação, é de que depois os jovens ficaram um gozando do outro, do tamanho do órgão genital, esse tipo de coisa. É tão absurdo que se torna engraçado, porque a gente não acredita que isso possa acontecer. Porque a revista não foi uma revista também privativa, né, de levar cada um num banheiro e fazer uma revista. Mas não, foi feita na frente de todos. Meninas, meninos que estavam na sala de aula. Então foi o constrangimento para quem foi despido e também para quem estava assistindo. É uma forma de violência, tinham meninas, gente. Professores assistindo essa situação, deles serem obrigados a tirar as roupas. O que geralmente acontece, por exemplo, em rebeliões. Em rebeliões, quando a tropa de choque entra, eu já acompanhei várias, eles obrigam que todos os presos fiquem de cueca. Então lá foi mais constrangedor ainda do que numa rebelião, que até é necessário que as pessoas fiquem com menos roupa para saber se tem armas embaixo, né, da camisa ou dos shorts. Hoje a gente tem uma lei aprovada que proíbe a revista das mulheres, né? A revista íntima, né, nas portas de presídios. Quer dizer, imagina, gente, é um retrocesso isso. Então, nesse caso, não, eles todos foram obrigados a baixar a calça, tirar todas as roupas e ficar na frente para as roupas depois serem revistadas e o corpo também serem revistados. Agora, então, o Ministério Público lá de Goiás pediu a absolvição das diretoras do colégio sob o argumento de que elas não agiram com a intenção de constranger os alunos, tampouco foram omissas em seus deveres legais. É preocupante esse pedido do Ministério Público, que defende o Estado, tudo bem, sim, mas é algo que abre, né, uma lacuna para que isso se repita. O Ministério Público ele tem o papel de defesa dos cidadãos, né? Inclusive, entre as prioridades, a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Mas, nesse caso, depois, apesar desse pedido, houve aí o entendimento do Judiciário de que todos seriam condenados. É claro que, sobre o aspecto da defesa desses dirigentes, o dirigente ele
está diante de uma tropa de policiais, ele fica também constrangido. E ele pode ter autorizado a entrada dessas pessoas, mas isso não quer dizer que ele tenha autorizado essa revista de forma tão vexatória. Então, isso também deve ter colaborado com esse entendimento do Ministério Público. Provavelmente, os depoimentos dessas dirigentes da escola foram de que elas autorizaram a entrada, mas não teriam autorizado propriamente essa forma de fazer revista, que elas jamais imaginavam. Diz a matéria que elas só foram informadas de que seria feita essa revista. Talvez não imaginassem que isso poderia ocorrer, mas de qualquer forma, as informações do processo é que elas acompanharam tudo, e no momento dessa obrigação de todos se despirem e dessas revistas tão constrangedoras, elas estavam lá na frente e não tomaram nenhuma atitude para impedir aquele abuso por parte dos policiais. O Estatuto da Criança e do Adolescente claro, né? É muito claro, a própria Constituição, de que crianças e adolescentes não podem ser submetidas a situações vexatórias, constrangedoras, até prever penas criminais para quem submete crianças e adolescentes a vexame ou constrangimento. Não, a gente fica pensando nas sequelas emocionais, no psicológico dessas crianças, porque no momento até tem a coisinha da chacota, né? Uhum. Mas isso pode gerar um bullying, Sim. né? E criar movimentos negativos de convivência para essas crianças na escola. Então é preciso repensar isso aí. E a escola isso não cabe numa escola, Claro. né? A escola é um espaço para formar as pessoas para a cidadania, né? Formar as pessoas para que elas também respeitem os direitos dos outros, mas que também elas cumpram regras, mas jamais na escola elas podem passar por situações tão aviltantes, humilhantes, constrangedoras como essas. Nós já tivemos notícias em outras escolas, aqui De mesmo coisas, de São situações Paulo, iguais assim? de situações não iguais porque não foram obrigados a ficar despidos na frente, mas de também entrar na sala de aula, de tropa de choque, de jogar bomba dentro de sala de aula com gás lacrimogênio, esse tipo de situação, de revistar todos também de forma humilhante, não obrigados a se despir, mas também sendo revistados de forma bastante abusiva na frente dos outros, né? Então, esse tipo de situação também tem ocorrido com uma certa frequência e muitas vezes até pelos policiais que têm o papel de fazer ronda escolar. Então, já recebi notícias em São Bernardo, anos atrás, de entrada de policiais fazendo esses tipos de procedimentos, geralmente diante de situações de denúncia de alguém estar com baseado, com algum tipo de outra droga, ou com arma, ou por ter sumido algum objeto de outros alunos. Então, essas situações têm também ocorrido e isso, claro, não pode ser aceito no âmbito educacional. Quer dizer, papel da polícia investigar, mas com a metodologia, pelo amor de Deus, né? Com mecanismos, vamos dizer assim, pelo menos respeitosos, principalmente com criança, né? Doutor Ariel, eu quero agradecer sua presença. Na terça-feira que vem a gente tem um novo encontro aqui para falar sobre essas notícias, tanto ligadas à segurança pública, quanto à questão dos direitos humanos. E amanhã a gente volta para conversar com o economista Joseph Bará. Ele vai falar sobre algumas questões que norteiam o nosso dia a dia aí, principalmente na questão do financeiro. Até amanhã, eu espero por você.